Olá, eu sou a Ana Rita Marralha, sou professora de português no agrupamento de escolas Luísa Todi. Vou-vos ler um livro, uma história, que se chama O Autocarro da Rosa Parks. Então vamos lá. Há muito tempo que tinha prometido levar-me a Detroit para me mostrar uma coisa. Mas o que é que nós vamos ver, avô? Perguntei pela milésima vez durante a viagem. Espere e logo vês, Ben. Não sejas impaciente. Li as palavras escritas à entrada, sílaba a sílaba. Museu Henry Ford. Ena, o Museu da Ford. O avô é mesmo imprevisível. Andámos horas e horas de autocarro só para virmos ver carros antigos. Não sabia que o avô era um apaixonado por automóveis. Quem diria? Nem sequer tem carta de condução. Não te iludas, isto não é um museu de carros. Aqui está a história da América, até porque nós viemos cá apenas para ver uma coisa em particular. E depois, não me estejas sempre a contrariar. Anda comigo e ponto final. Mas antes tenho de ir à casa de banho porque esta viagem de autocarro foi um grande teste para a minha próstata. O avô precisa de estar sempre a fazer xixi, porque tem aquela próstata maçadora que não lhe dá descanso. Por isso é que ele se lamenta tanto. Quando sai da casa de banho costuma ter um ar muito satisfeito, como se viesse do paraíso. Um senhor alto e imponente, vestido com uniforme, conduz-nos por um corredor comprido, faz-nos passar um jardim e leva-nos até uma sala onde está um autocarro antigo. Pelo caminho, diz em tom de brincadeira: lá está ele, é aquele ali no fundo, despachem-se ou ainda o perdemos. É este, exclama o avô. Meu Deus, é mesmo este. Por instantes tive medo de que o autocarro estivesse mesmo a partir. De seguida olhei à volta para ver se por acaso o avô se estava a referir a outra coisa que não fosse o autocarro. Reparei que havia num canto o retrato de uma senhora com uma medalha ao peito. Um pouco decepcionado, virei-me para o avô, sem perceber bem o que é que estávamos ali a fazer. Só um autocarro antigo. O avô sorriu, mostrando os poucos dentes que lhe restavam. Ai de mim, pensei. O avô perdeu mesmo o juízo. A culpa deve ser daquela próstata maluca. Senta-te aqui, exatamente aqui. Este era o lugar da Rosa. E antes que lhe pudesse perguntar quem era essa tal Rosa, o avô começou a contar-me uma história. Em 1955, tinha eu 26 anos, vivia em Montgomery, no estado do Alabama. Não tinha estudado grande coisa, mas pelo menos sabia ler e escrever. Nessa altura não havia turmas com crianças de todas as cores, como acontece na tua escola. Os negros tinham a sua própria escola, os seus próprios cafés e lojas, as suas próprias casas de banho públicas. Em suma, tinham uma vida à parte. Os nossos dias e os dias dos brancos eram vividos em paralelo, sem nunca se tocarem. Os brancos só nos toleravam porque precisavam do nosso trabalho, mas não queriam ter nada a ver connosco. À entrada de muitos estabelecimentos havia letreiros pendurados que diziam Whites Only, só para brancos, proibida a entrada de negros. Como hoje se faz com os cães? Perguntei eu sem acreditar no que estava a ouvir. Era ainda pior. Hoje em dia, se um cão entra sem querer num café, trazem-no cá para fora. Naquela altura, se um negro fizesse o mesmo, seria linchado logo ali e os assassinos nem sequer eram condenados. Eu trabalhava como bagageiro na estação de comboios. Uma vida dura. Entre os brancos, alguns eram simpáticos e de vez em quando até me davam gorjetas, mas a maior parte tratava-me com desprezo, como se fosse um escravo. Eu era jovem e isso corroía-me por dentro, mas o medo ajudava-me a acalmar a ira, tal como a imagem de Jeremy. Ou melhor, o olho e a perna de Jeremy. Queres saber quem era Jeremy? Era um homem zarrão, alto e robusto como um carvalho. Também trabalhava como bagageiro e já tinha 50 anos, um olho de vidro e uma perna que mais parecia o cabo de uma vassoura. Toda a gente sabia o que lhe tinha acontecido. Certo dia, quando ainda era um rapaz novo, deixou cair uma mala na linha 7. A bagagem abriu-se e todas as roupas imaculadas se espalharam sobre os carris, misturando-se com a poeira e o carvão. Entre as camisas e os coletes escondia-se um capuz branco com 2 buracos para os olhos.
Nem um segundo tinha passado e já o proprietário da mala estava a espancá-lo com uma bengala de pega de prata. Batia-lhe com toda a força que tinha, mas o Jeremy conseguiu agarrar no bastão e tirar-lhe. Não tocou no homem nem com um dedo, mas colocando a bengala sobre o joelho, partiu-a ao meio e atirou-a para o caminho de ferro para o pé das roupas. Foi logo despedido. Depois caiu a noite. Com bastões e barras de ferro, deixaram-no em sangue e só se foram embora quando estavam convencidos de que Jeremy tinha morrido. Felizmente sobreviveu e quando se recompôs, pôde mesmo voltar a trabalhar na estação. O seu olho de vidro e a sua perna transformaram-se num aviso para todos nós. Nunca tinha ouvido uma história tão horrenda e não compreendi por que razão o avô me estava a contá-la, exatamente ali, dentro de um autocarro velho de museu. Era o dia 1 de dezembro de 1955 e, como de costume, apanhei o autocarro ao final do dia para regressar a casa. Apanhei precisamente este autocarro, onde estamos agora sentados. Os lugares da frente eram reservados para os brancos. Só nos podíamos sentar nos outros desde que não houvesse brancos de pé. Estava cansado e com frio nesse dia. Lembro-me como se fosse hoje. Por sorte, quando entrei, havia ainda lugares livres e pude sentar-me. Depois de algumas paragens, entrou a Rosa Parks. Tinha 42 anos, uns óculos grandes e um porte cheio de dignidade. Era uma mulher que, como tantas outras, regressava do trabalho, no seu caso como costureira. Sentou-se ao meu lado. Alguns passageiros negros estavam de pé, mas todos os brancos iam sentados. Na paragem seguinte entraram 4 pessoas de pele tão branca como a farinha. O condutor ordenou imediatamente que se levantassem os passageiros negros para dar lugar aos passageiros brancos. Obedeci e mais 2 mulheres negras fizeram o mesmo. Faltava ainda um lugar, mas a Rosa não se mexeu, o que não passou despercebido ao condutor, que por isso voltou a gritar: todos os negros têm de se levantar para dar lugar aos brancos. Tu aí, põe-te em pé e cede o lugar àquele senhor. Foi então que aconteceu uma coisa incrível, um facto extraordinário que mudou tudo, tornando todos os dias do futuro completamente diferentes daqueles que os precederam. A Rosa não se mexeu, continuou sentada no seu lugar. O condutor encostou o autocarro ao passeio e estacionou. Aos gritos, deixou o volante e foi ter com a Rosa. O que é que se passa aqui? Além de seres preta, também és surda? Não vês que está aqui um senhor de pé? Preocupado, olhei para aquela mulher que não conhecia. Minha senhora, deve levantar-se, caso contrário vai ter problemas. Os seus olhos fitaram-me e trespassaram os meus, descobrindo o medo que neles se escondia. Nenhum de nós disse uma palavra. Aquela mulher frágil e decidida olhou de tal modo que me fez sentir menos que nada. Nesse momento, os olhos do avô ficaram mais lúcidos e mais tristes. Pegou-me na mão e, apertando-a, continuou a história. Nem sequer uma palavra, só aquele olhar cheio de piedade. O condutor, muito composto, com o rosto bem barbeado e 2 manchas de suor debaixo dos braços, parou à frente da Rosa com toda a sua imponência e ordenou-lhe: levanta-te, dá o lugar ao senhor. Não, respondeu tranquilamente aquela mulher, que o olhou olhos nos olhos com calma e serenidade. Já te disse para te levantares e dares lugar ao senhor, ó preta. A Rosa não mexeu nem um músculo e, sem desviar o olhar, com a mesma intensidade com que me tinha falado, repetiu decidida: não. O homem ficou doido e desceu do autocarro a gesticular e aos gritos: aí assim, já vais ver o que te acontece. Arranco-te essas ideias da cabeça com as minhas próprias mãos. Embora fosse dezembro, começou a ficar um calor insuportável dentro do autocarro. Alguns dos passageiros brancos abanavam a cabeça em sinal de desaprovação. Onde é que vamos chegar? Perguntava uma senhora fitando-nos com ressentimento. Um velhinho negro de pé diante de mim aproximou-se da Rosa e quase lhe suplicou: minha senhora, ainda há tempo, levante-se por favor. A Rosa, muito quieta, olhou para ele, sorriu-lhe e disse-lhe que não com a cabeça. Pouco depois, o condutor voltou acompanhado por 2 polícias, que a agarraram à força para a tirar do lugar. A Rosa permaneceu imóvel e deixou-se transportar até ao autocarro da polícia, qual rainha no seu baldaquino. Algemaram-na como se fosse uma delinquente e, enquanto isso,
Eu não fiz nada, nada de nada. E eu estava para ali de pé, desanimada, a pensar que aquela mulher só poderia ser louca e iria pagar muito caro pela sua ousadia. Não contei nada em casa, mas durante toda a noite revi os olhos de Rosa Parks e não consegui fechar os meus. Passados alguns dias no trabalho, disseram-me que não devia apanhar o autocarro para regressar a casa. Foi o Jeremy quem me aconselhou com uma expressão bondosa. Por que não? A minha casa fica muito longe daqui, como sabes, perguntei eu. Prenderam uma mulher da nossa comunidade no autocarro porque não quis ceder o seu lugar. Nós agora, em sinal de protesto, não andamos de autocarro, percebes? Explicou-me o meu amigo. Envergonhei-me. Não tive coragem de lhe dizer que também eu estava naquele autocarro àquela hora. Limitei-me a concordar e a garantir que ia a pé para casa, o que me demorou cerca de 2 horas. Mais tarde, soube que a Rosa tinha sido libertada graças a um advogado e a um jovem pastor, mas condenada a pagar 10 libras de multa. O pastor chamava-se Martin Luther King e abençoou o boicote aos autocarros. A pé, de bicicleta, de furgoneta, de carroça ou de burro, todos se arranjaram como puderam, mas ninguém pôs os pés dentro de um autocarro. A situação permaneceu assim durante 1 ano, com a empresa de transportes à beira da falência e muitos condutores a perder o emprego. A Rosa também ficou desempregada e teve de se mudar para outra cidade, com a quantidade de ameaças que sofreu. No entanto, as ameaças não a fizeram parar e em 1956, 1 ano após o seu não, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos proibiu a segregação racial dentro dos autocarros e cerca de 12 anos depois ilegalizou-a totalmente. O lugar onde estás sentado é o lugar que a Rosa não cedeu naquele dia. O lugar onde eu estou sentado é o mesmo que ocupei naquela altura. O lugar do qual me levantei por ter medo, por não saber dizer não. Olha para o retrato dela. Compreende tudo o que lhe devemos. Repara que não há aqui nenhuma imagem do teu avô, porque teve medo. Medo por si e medo por ela. Naquele momento a história passou-me ao lado, como se fosse um autocarro no qual eu não soube entrar. Pior ainda, vi a Rosa a tentar mudar o curso da história e tentei dissuadi-la. Julgava que ela era louca e, pelo contrário, os loucos éramos nós, habituados a baixar a cabeça e a dizer sim a tudo. Foi por isso que te trouxe aqui hoje, para te lembrar que há sempre um autocarro que passa pela vida de cada um de nós. Perdi o meu há muito tempo. Tu, Ben, mantém os olhos bem abertos e não percas o teu. Enfim, balbuciou o meu avô. Queria pedir-te desculpa. Desculpa? Desculpa de quê, avô? Não ter tido a coragem da Rosa? Desculpa por não estar naquela parede. Levantei-me e abracei o meu avô. Apertei-o com força e, ao olhar para o retrato de Rosa Parks, senti um nó na garganta. Na verdade, ela era apenas uma mulher tão indefesa como a sua mãe deveria ter sido. Compreendi que os músculos e a força não interessam. O importante está naqueles olhos grandes e naquele sorriso sereno. O importante é vencer o medo de estar sempre do lado daquilo que é justo. Enquanto eu pensava nisto tudo, o avô desprendeu-se do meu abraço, escondeu as lágrimas e recompôs-se. Apetece-te um gelado? Sim, respondi eu. Dirigimos-nos ao bar em direção ao presente. Com apenas 4 passos, percorremos num instante pouco menos de 60 anos. Entramos decididos. Pedimos um gelado com convicção e sentámos na melhor mesa para o saborear. O avô foi à cadeira ao lado buscar um jornal que tinha a fotografia de um homem na primeira página. A sua pele era tão escura como a minha e os olhos eram da cor dos meus. Peles e olhos idênticos aos da Rosa Parks. Cá está.